Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças a Deus por mais um dia de vida na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que o Senhor nos colocou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estava orando e o Senhor me mostrou a palavra validade. Assim, ó, validade. Eu perguntei para o Senhor o que significa essa palavra, validade. E o Senhor nos trouxe, aleluia, glória a Deus nas alturas, que as promessas de Deus são sem prazo de validade. As promessas de Deus na nossa vida não têm validade. Glória a Deus nas alturas. Não é como um algo que você compra que vem escrito lá no rótulo daquele algo que você comprou. Validade até tal ano, até tal dia, até tal mês. Hoje no mundo tudo tem validade. E quando passa daquela data, ou às vezes nem chega naquela data, já estraga, já acaba. Tudo tem prazo de validade. Se você compra uma geladeira hoje, já vem lá, né? O tempo de duração que pode durar. E hoje em dia, os eletrodomésticos estão durando cada vez mais, porque eles já são fabricados para só ir até aquele tempo. Aí queima, dá um problema, para de funcionar. E aí tem eletrodomésticos que a gente compra que nem conserto tem mais. Então, meus irmãos, aqui nesse mundo tudo tem validade. A única coisa que não tem validade é as promessas de Deus para conosco. Não tem validade. Aleluia. Porque esse tempo que Deus faz na promessa para o seu povo, o tempo é dele. A hora é dele, o momento é dele. O relógio de Deus, ele funciona de forma diferente do nosso, completamente diferente do nosso. Então, não tem como controlar isso. Agora, uma coisa é certa. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Não, eu vou repetir para você entender. Se Deus te fez alguma promessa, Ele vai cumprir essa promessa que te prometeu. A claridade dá um reflexo muito forte no óculos. E não há como fugir disso. Ele vai cumprir esta promessa que Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Porque às vezes a pessoa está dizendo consigo mesma: será que eu vou morrer e eu não vou ver se cumprir a promessa que Deus me fez? Não. Se foi Deus verdadeiramente que te fez a promessa, a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não cai por terra. Não volta atrás. A promessa de Deus, ela fica firme, permanece fiel e verdadeira para o tempo do seu cumprimento. Amém? Então, Deus me mostrava assim a palavra validade. Quem sabe para as pessoas,
você já passou do tempo, ou seja, já perdeu a validade. Quem sabe para as pessoas, você não tem mais como alcançar nada, por conta da sua idade, por conta de que não teve estudo, por conta disso e por conta daquilo. Então as pessoas te definem, te colocam lá um rótulo, ó, prazo de validade, nenhum, acabou. Essa daí, essa daí não, essa daí vai morrer e não vai ver nada. É o que estão dizendo. Esse daí, sem estudo, sem faculdade, sem estudo, esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Mas o que acontece é que quando Deus faz a promessa, ele se responsabiliza por traçar o caminho daquela pessoa até que a pessoa alcance a promessa. Deus livra, Deus cuida, Deus guarda, Deus ensina o que precisa ser feito, Deus trabalha, irmãos, porque Deus não vai entregar uma promessa, não vai cumprir uma promessa na vida de uma pessoa que não o conhece. E para você conhecer a Deus, você precisa andar no caminho com Ele. Você precisa andar no caminho com Ele para você chegar no tempo da promessa. Ele só vai realizar a promessa na sua vida no tempo certo, no tempo determinado, que esse tempo pode ser hoje. Esse tempo pode ser hoje, dia 5 de julho. O tempo da promessa na tua vida pode ser hoje, pode ser daqui a 3, 4 dias, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 3 anos. Não sabemos, porque o tempo pertence para Deus. O que você não pode fazer é desistir de sonhar. Deus tinha um sonho para realizar. Deus fez uma promessa para José. Deus fez uma promessa para José. E ele era um adolescente de 16, 17, adolescente. O que um adolescente sabe? O pai era temente a Deus, Jacó era temente a Deus, e ele obedecia o seu pai Jacó. Mas o que ele mesmo sabia de Deus? Nada. Ele apenas confiava. Ele apenas confiava no seu Deus através do seu pai Jacó. Então, o que aconteceu? Deus precisou tirar Jacó dos braços, ou seja, perdão, precisou tirar José dos braços de Jacó. Deus permitiu que José saísse dos braços de Jacó, porque enquanto ele estava nos braços de Jacó, ele estava protegido dos seus irmãos. Você conhece a história. Jacó estava guardado, Jacó estava protegido pelo seu pai. Seu pai era um guerreiro. Então, ele se sentiu o quê? Protegido, guardado. Olha, escute esta palavra até o final, porque eu vou concluir lendo a palavra de Deus para você. O que acontece é que Jacó protegia de sobremaneira o seu filho. É o dever de todo pai proteger o filho, não é? É. Só que Deus tinha um plano na vida de José, e José nunca ia aprender os caminhos do Senhor por conta própria, se continuasse nos braços de Jacó, seu pai, com a proteção do seu pai. Porque o seu pai lhe dizia tudo o que ele devia fazer, e ele, sendo obediente, obedecia o seu pai Jacó. Ele obedecia. Então, louvado seja Deus, isso era bom? Isso era maravilhoso. O comportamento de José com o seu pai Jacó era extraordinário, era maravilhoso. Um filho exemplar, um filho obediente. Mas Deus queria
aleluia, que ele obedecesse não somente a Jacó, mas obedecesse ao seu Pai Celestial. E para isso, foi necessário Deus tirar José da sua zona de conforto. José estava numa zona de conforto muito grande. Não lhe faltava nada, nada. Apesar de toda aquela perseguição dos seus irmãos contra a vida dele, mas ele tinha a proteção do seu pai Jacó. Ele era protegido, ele é guardado, ele é protegido pela sua mãe, né? Então, ele era protegido. Mas Deus queria ter um particular com José. O que acontece? Deus tira Jacó dos braços do seu pai. Tira José dos braços do seu pai Jacó. E aí então começa a acontecer uma repercussão, começa a acontecer coisas contrárias na vida de José. Ele vai em busca dos seus irmãos, obedecendo seu pai, ele vai em busca de procurar seus irmãos lá no meio do mato, lá no meio, né, dos desertos, lá onde eles estavam. Ele vai lá para obedecer o seu pai. Vai lá ver onde estão teus irmãos, leva pão, água para os teus irmãos. E assim ele vai. E quando ele chega lá, já estava preparado para José o quê? Uma cova, um buraco. Então, José ele se dirige para os seus irmãos e chegando lá, os seus irmãos já começam a aborrecer José. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Por conta de que tudo isso? Por conta do sonho que Deus deu a José, a qual ele via no céu os feixes, o feixe dos seus irmãos se curvar perante o seu feixe de trigo. Deus deu uma visão. É linda essa história. Então, Deus dá uma visão para José. Mas José, por não entender, não ter conhecimento algum, contou para o seu pai, contou para os seus irmãos, contou, porque ele queria, era muito profundo aquele sonho, ele sabia na sua alma que tinha um significado aquele sonho, tinha um significado, mas ele queria entender, ele queria saber, e ele foi buscar a resposta onde? No seu pai Jacó, nos seus irmãos. Quando ele vai buscar a resposta do sonho em Jacó, nem Jacó, sendo um servo de Deus, não teve a interpretação do sonho. Aí ele se dirige para os seus irmãos, contando-lhes o sonho. Quem sabe, entre os 11 irmãos que ele tinha, com ele era 12, pode ser que tenha alguém que lhe desse a interpretação do sonho. Só que aí foi o contrário que aconteceu. E o que eu quero dizer para você? Não conte os teus sonhos para qualquer pessoa. Não abra a tua boca para falar dos teus projetos, dos teus sonhos para qualquer um, para qualquer pessoa. Não conte os teus projetos, sabe os teus projetos? O que você pensa em fazer ainda este ano, em 2024, 2025, se Deus te concede vida e saúde, você pretende fazer isso, isso e isso. Não conte para ninguém. Não conte. Não conte os teus planos, não conte os teus projetos. Você já ouviu aquela história que o ditado diz que as paredes têm ouvido e que em cima do telhado as aves levam a notícia? Está lá em provérbio. É um provérbio, mas é verdade, está no livro de provérbios. As paredes têm ouvido e em cima do telhado tem aves para levar a notícia daquilo que escuta. Então, o que Deus me traz aqui para dizer para você, não conte os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos para ninguém. Então, José vai buscar interpretação e volta sem resposta. Volta sem resposta. A melhor coisa
é contar a nossa vida para Deus, para o Senhor. Para o Senhor. A palavra do Senhor diz: coloca o Senhor nos teus planos, nos teus projetos, e os teus planos, os teus projetos serão bem estabelecidos. Aleluia. Então Deus precisava preparar José para a liderança. Deus precisava preparar José para a liderança, para que confirmasse e se concretizasse a promessa, porque os sonhos que Deus deu a José, que não foi só um, era Deus lhe fazendo uma promessa. Era Deus lhe fazendo uma promessa. E quantas pessoas Deus tem feito promessas, já te mostrou em sonho. Você teve um sonho assim diferente, inusitado, um sonho que você não obteve resposta de ninguém. Quem sabe até contou para um pastor, contou para a irmã, contou para o irmão, contou para fulano, mas ninguém soube lhe dar resposta. Por quê? É um segredo entre Deus e você. Ele não quer revelar para ninguém. E muitas vezes você já teve sonhos que até mesmo você chegou até a esquecer desse sonho. Mas foi Deus que lhe deu como promessa, aleluia, para a sua vida. Só que para alcançar a promessa é necessário caminhar nesse trajeto da preparação, que não é fácil. Então, o José chega ali perto dos irmãos dele e começa a contar. Então, os irmãos dele começam a zombar, a rir, fazer zombaria. Lá e vem o sonhador. Lá e vem o sonhador. Daí, o mal já estava no coração dos irmãos dele. O mal já estava plantado no coração deles. O mal já estava estabelecido ali. Então, eles pegam José. Você conhece a história. Eles pegam José e lançam José dentro de um buraco fundo, uma cisterna. Aleluia. E ali eles jogam José, um adolescente na época. Louvado seja Deus. Então Deus ali começa a trabalhar na vida de José. Meio duro, né? Uma situação complicada. Mas foi necessário para que o Deus que José conhecia através do seu pai Jacó se despertasse nele mesmo. O Deus, a confiança que José tinha no Deus de Jacó, do seu pai, se despertasse nele mesmo. Deus estava querendo ensiná-lo e dizer assim: meu filho, clama a mim e eu responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então, José ali, ele ainda não estava entendendo por que de tudo, porque tanto ódio no coração dos seus irmãos. Porque os irmãos de José foram tomados com muito ódio. Muito ódio. Eles queriam, na verdade, era matar José. Eles queriam matar José, de tanto ódio.
de tanta inveja que ele tinha, porque José era protegido de Jacó. E isso causava inveja, causava muita inveja no coração dos irmãos de José. E foi por inveja que Caim matou Abel. Caim matou Abel não foi por outra coisa. Caim matou Abel por causa de inveja. Olha o que a inveja faz, meus irmãos. Caim, ele era bem-sucedido também. Ele era um lavrador, ou seja, ele cuidava de animais, ele tinha a sua riqueza, ele tinha os seus bens. E Abel cuidava da lavoura, da semente, ele plantava. Então, tudo que Abel plantava frutificava, era viçoso, era bonito, era grandioso. Mas com Caim não era diferente. Ele fazia parte com os animais, ovelha, cavalos, enfim, ele tinha criações de animais. Ele também era rico, ele também tinha as suas coisas. Mas, no entanto, ele invejava o que Abel tinha. Era uma inveja possessiva a ponto de planejar a morte do seu próprio irmão. A inveja, como já falamos em vídeos anteriores, a inveja é um demônio que a pessoa carrega. É um espírito que a pessoa carrega. Enquanto não vê o outro fracassado, enquanto não vê o outro na pior, não sossega. A inveja é um demônio dentro da pessoa. E esse demônio coloca ódio, vingança, sede de matar. Caim matou Abel por pura inveja. E era o que os irmãos de José queriam fazer com José. Matá-lo. Porque eles não suportavam a ideia de José ser o preferido do seu pai Jacó. Não, e o pior, ou seja, o melhor, era que ele não era só preferido do seu pai Jacó, ele era escolhido de Deus. Só que os irmãos de José não sabiam que ele era escolhido de Deus. Ele não era apenas protegido de Jacó, escolhido por Jacó, seu pai. Ele era escolhido por Deus. E os irmãos de José não sabiam disso. Porque se soubesse, com certeza teria matado mesmo, né? Aí, ali, quando eles jogam José dentro do buraco, dentro da cisterna, um deles, Judá, um dos seus irmãos, por nome de Judá, disse aos outros: não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, é filho do nosso pai Jacó. O nosso pai vai morrer se souber que mataram ele. Ele é o único filho de Raquel. Então, Judá foi usado por Deus ali para que não lhe tirassem a vida. Então, Judá, com suas palavras sábias e com o entendimento de Deus na sua vida, aplacou o ódio, a raiva, a inveja dos seus irmãos para com José, porque era necessário cumprir a promessa na vida de José. Então, quem tem promessa de Deus verdadeiramente não morre antes que a promessa se cumpra. O que estava acontecendo era uma preparação de Deus para com José. Então, ali ele foi jogado no buraco. Depois, após a conversa de Judá com seus irmãos, tiraram ele do buraco, venderam ele para os mercadores, venderam José por algumas moedas. Venderam José para os mercadores que levavam escravo para outros lugares, para as outras regiões. Levaram José para o Egito.
venderam ele como escravo para o Egito. Mas tudo isso tinha uma permissão de Deus, era uma preparação. Então, ao longo do tempo, José começa a conhecer o seu Pai celestial. Ele começa a conhecer o seu Pai verdadeiro, celestial, Deus, o seu Pai. Porque ele lhe foi tirado do seio da família. Eu não sei se vocês conhecem, mas, aleluia, Deus me traz para falar. A águia. É linda a história da águia. A águia, ela é um animal entre todos da floresta que não anda em bando. A águia não anda em bando. A águia não anda com urubu. A águia não anda com andorinha. As andorinhas andam em bando, né? E tem um monte de árvores que andam em bando. A, a águia é o único animal que anda sozinho. Então, a Bíblia compara o cristão como águia. E para chegar nessa estatura de águia, existem alguns processos. Então, o que a águia faz quando... Se você ler a história das águias, você vai entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Nós não vamos entrar em profundo nessa parte, mas é só para você entender. Quando a águia tem os seus filhotes, quando chega aproximadamente de 3 a 4 meses dos filhotes de vida, 3 a 4 meses, a mamãe águia parece uma judiação, né? Parece uma tremenda de uma judiação, é de chorar, né? Porque um bebezinho águia, um filhotinho, ele não sabe voar, ele não sabe ainda comer sozinho, ele não sabe se virar sozinho. Mas o que a mamãe águia faz? A mamãe águia faz com os filhotes ainda pequenos, lá em cima da montanha, ela pega aqueles filhotes novinho e joga da montanha para baixo. Parece uma crueldade, né? Vai matar o bichinho, né? Então a mamãe águia pega com o seu bico o seu filhote, e não é todos de uma vez, não. É um, depois é o outro, depois é o outro e depois é o outro. Não é todos de uma vez. A mamãe águia é muito sábia. Ela joga o filhote lá de cima da montanha para baixo. Quando ela percebe que o filhote já está a uma certa caindo já a uma certa altura, a mamãe águia, sabendo disso, ela voa mais que depressa. Quando o filhote já está, antes do filhote chegar no chão e ele cair e morrer, a mamãe águia desce numa velocidade assim a milhões. Ela desce e ela pega o filhote e o filhote cai em cima das plumas dela. E o filhote não morre, não cai no chão. Sabia disso? E o que acontece? Até que esse filhote aprenda a voar, a mamãe águia vai fazer isso. Quando a mamãe águia pega o filhote, sobe com ela, aí o filhote fica embaixo das suas asas, porque ali ele sentiu medo, ele sentiu frio, ele sentiu, né? Ele teve todas as sensações horríveis ali. Aí a mamãe águia pega, acolhe ele nas suas asas novamente, pega o alimento, dá no seu bico, alimenta ele e deixa ele ali agasalhadinho até o dia seguinte. Porque no dia seguinte começa novamente o processo, até que aquele filhote águia aprenda a voar, aprenda a conquistar os seus próprios alimentos. É uma forma da águia ensinar os filhotes a sobreviverem sozinhos quando ela já não estiver mais ali.
Compreende, irmãos? É a mesma coisa. Deus faz a mesma coisa conosco. E pode ser que eu esteja nesse processo da águia, do filhote. Aleluia. Então, José estava acontecendo a mesma coisa com ele. José estava sendo preparado por Deus. E ali, meus irmãos, José é vendido como escravo. E ele vai parar nos palácios de Potifar. Um homem honrado, um homem que servia ao rei, um chefe, ele era um maioral ali. Então, Potifar compra José. Ou seja, Deus já tinha preparado Potifar para comprar José. Porque outros mercadores, outros homens poderiam ter comprado José da mão dos mercadores. Mas até isso Deus já estava preparando. Era um preparamento. Então ali preparou Potifar para comprar José. Ele compra José. José passa a viver na casa de Potifar como escravo. Como escravo. Então ali a sabedoria, o conhecimento que José tinha e não sabia, começa a se manifestar. A fé que José tinha dentro dele começa a se manifestar. Os dons, os talentos, conhecimento, fé, começa a se movimentar dentro de José. Porque até então ele não sabia que ele tinha aquelas habilidades, ele não sabia que ele tinha aqueles dons, ele não sabia. E ali ele começa a trabalhar para Potifar, e Potifar, vendo a sabedoria que José tinha, a liderança, que ele era muito sábio em tudo que ele fazia, então Potifar lhe coloca como mordomo da sua casa. Ele coloca como mordomo para tomar conta do seu reinado ali. E você conhece a história. Aleluia. Você pode estar sendo preparado por Deus, minha irmã, meu irmão, e você não está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes você tem dito, será que eu estou em pecado? Será que Deus está com tanto ódio de mim assim? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para o cumprimento da promessa. Se você olhar para a história de José, você vai ver por tudo o que ele passou, mas que foi necessário para ele alcançar a promessa que Deus havia feito para ele e também para o seu pai Jacó. Porque Deus fez uma promessa para o seu pai Jacó, que o que nasceria de Raquel seria escolhido, seria a bênção de Deus na terra. Então, Deus fez uma promessa para o seu pai Jacó, que abençoaria o seu filho. Aleluia. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Tem coisas, tem promessas que Deus faz para nós que até nós esquecemos. O tempo passa. O tempo passa, passa, e nós esquecemos daquilo que Deus prometeu. E Deus me trouxe aqui no dia de hoje para te lembrar, aleluia, pela vontade dEle, pela vontade do Senhor, que Ele te fez uma promessa. E que você não vai morrer, e que você não vai perecer antes que essa promessa se cumpra. E você não está entendendo que todo esse processo que você está passando, embora muito estranho, é muito estranho o que você está passando. É uma coisa que não dá para entender. Foge do seu conhecimento, foge, sabe, do que você entende. Deus está te preparando para uma grande obra, para algo grande que Ele vai entregar na tua mão.
Então, irmãos, existe esse caminho da preparação. E eu tenho certeza que aqui Deus fala com muitas pessoas que está nesse processo de preparação. Mas muitas vezes você fala assim: meu Deus, até quando? Até quando, Jesus Cristo? Até quando este processo? Não é assim? Alamassur decanta, alamassuri, alamanai. Tem pessoas aqui falando isso. Até quando? Até quando, Senhor? Vou ficar assim? Olha, uma coisa eu vou te dizer. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Não faço ideia. Mas se a promessa que Deus te fez foi para te entregar riquezas, como entregou a Salomão, se a promessa que Deus te fez foi para te entregar algo material, porque existem inúmeras promessas que Deus pode fazer para uma pessoa. Eu estou apenas citando algo na parte que você possa entender. Você pode ter certeza. Isso que você está passando, Deus está preparando o teu coração. Porque quando Deus vai entregar, irmãos, riqueza na mão de uma pessoa, entregar bens, que eu digo, material, a pessoa tem que ter sabedoria, ela tem que ter um coração inclinado para a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, para administrar aquilo. Para administrar o que Deus vai colocar. Seja uma empresa, seja 2 empresas, seja 3 empresas, seja isso, seja o que for. Deus, ele vai preparar o seu coração. E essa preparação, nem sempre ele revela o que é. Ele te prepara através dos acontecimentos, das coisas que te sucedem. Te coloca diante de situações que você para e pensa, meu Deus, e agora? O que eu faço diante dessa situação? Então, o que está acontecendo aí? Deus ele está extraindo de você o que você tem de melhor para resolver a situação que é adversa, que é contrária. Lembra de Salomão? Lembra de Salomão? Antes dele se tornar um homem riquíssimo daquela época, ali tinha 2 prostitutas, 2 mulheres, numa casa. As 2 teve filhos. As 2 teve filho no mesmo dia, na mesma data, teve filho. Tudo isso era um preparamento de Deus, era a permissão de Deus. Então, uma das mulheres dorme com o seu filho e ali ela acaba caindo por cima dele e acaba matando o filho. A outra que dormia também na mesma casa, vendo que o seu filho, essa que o filho havia morrido, ela vai lá, como as crianças eram nascidas tudo no mesmo dia, da mesma data, parecido, ela vai lá durante a noite e troca o filho, coloca o filho morto do lado da outra que estava dormindo e pega o filho vivo e coloca do lado dela. Olha isso. Aí então, no outro dia, o caso é levado para o rei Salomão. Pegam o caso e levam para o rei Salomão. Aí contam a história. Não, o filho é meu, o filho é meu. Ela pegou meu filho vivo, trocou. Mas como saber ali, né? Duas crianças com a mesma idade, com o mesmo semblante, parecidos, tudo assim. Como que ele ia saber? Isso foi o próprio Deus que permitiu essa situação. O próprio Deus permitiu essa situação para manifestar em Salomão a sabedoria de Deus na vida dele. Então, e uma chora, a mãe, desesperada, não, esse é o meu filho, esse que está vivo é o meu filho, eu tenho certeza que é meu filho esse daí. A outra fala assim, não, o filho teu é o morto, e houve aquela discussão, Salomão vendo tudo aquilo, ele falou assim,
Calem-se, calem-se. Traz as duas crianças. Traz as duas crianças. Trouxeram, então, levaram para o rei Salomão as duas crianças, a viva e a morta. Vai vendo. Deus é lindo, né, irmãos? Trouxeram as duas crianças. Salomão diz para o servo dele: traz uma espada. E até então ninguém sabia o que ele ia fazer. Situação difícil, né? Traz uma espada. O servo vai e coloca uma espada na mão de Salomão. E as duas mães ficaram ali para assistir o espetáculo. Porque tem coisas, irmãos, que acontece que é um verdadeiro espetáculo. E eu creio que não foi só as mães, não. Todo o jurado que estava ali, todas as pessoas que estavam ali ficaram assim, e agora? O que ele vai fazer? Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Ficaram falando isso. O que ele vai fazer agora? Tem gente perguntando, o que você vai fazer agora? Mas não conhece o Deus da sabedoria. Não conhece. Ele pega as duas crianças, pega a espada e falou assim: vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema? Eu vou matar as duas crianças e assim as crianças não é de ninguém. Pode rir aí, porque eu sei que você está com vontade de rir comigo aqui. Olha isso, irmãos. Pensa nisso. Eu vou matar as duas crianças, porque só assim nenhuma mãe vai puxar para cá, nem a outra mãe vai puxar para lá. Quando ele levanta a espada para matar, porque uma criança já estava morta. Mas ele ia fazer aquilo diante de todos, para que ninguém ficasse dizendo: não, você foi injusto, você deu a criança viva para ela, mas ela não é a mãe. Irmãos, que situação, né? Então, ele ia matar o morto também. Ele ia matar o morto também, para dizer assim: bom, a justiça foi feita. Não é para fazer justiça, ele era o rei Salomão. Então, não é para fazer justiça? Não é para fazer as coisas certas? Não é para fazer as coisas bem certinha, bem certinha? Não é para fazer justiça? Então vamos fazer justiça do jeito certo. Vamos matar as duas crianças e fica tudo certo. Não é isso? O rei Salomão falou isso. Se é para fazer justiça, vamos fazer justiça, uai. Quando ele pega a espada para matar a primeira criança, e a primeira criança era a que estava viva. Então, quando ele pega a espada para matar a primeira criança, a mãe verdadeira se manifestou. A mãe verdadeira da criança viva falou a seguinte forma, falou para ele: não, não, rei, não, não, rei, não, 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 não mate ele, não mate, não mate ele. Dá para ela, dá para ela, dá para ela. É melhor um filho vivo com uma destrambelhada. Pessoal, acho que a mãe, porque a mãe que é mãe, não deseja a morte do seu filho. A mãe verdadeira não deseja a morte para o seu filho. Então, ali, o que Salomão queria saber ali, quem era a mãe verdadeira. Então, quando a mãe fala: não mate ele, entregue ele vivo para essa mulher,
Aí então Salomão descobriu quem era a mãe verdadeira. Aí então Salomão pega pega aqui a criança e dê para ela, porque ela é a mãe verdadeira desta criança. O caso foi levado para ele e ele, como rei, tinha que resolver. Situação difícil, né, irmãos? Mas ali se manifestou a sabedoria que Deus havia dado para Salomão e que ele ainda não sabia que tinha. A sabedoria de Deus, entendimento, conhecimento, poder, unção, autoridade, só se conhece quando se enfrenta, eu vou colocar aqui, um demônio. Quando você se vê face a face com o outro. Aí você desperta se você é medroso, covarde, ou se você é corajoso, corajosa de enfrentar aquilo. Então, começa então a sair de dentro da pessoa as habilidades, a força, a fé, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, o amor, principalmente através desses acontecidos assim, fortes, como aconteceu com o rei Salomão. Deus estava preparando Salomão porque ele estava prestes a governar uma nação inteira e ele seria o homem mais rico daquela situação daquele tempo. Então, você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está te preparando para algo grande. Deus está te preparando para algo grande. Mas ele vai cuidar de você. Ele cuida, como a mamãe águia. Ela pega o filhote, ela leva o filhote para cima e ali ela agasalha ele novamente, porque ele sentiu muito frio naquele voo que ele fez. Naquele voo de preparação. Então ela agasalha ele, ela dá o alimento, ela dá o aconchego. Assim é Deus, meus irmãos. Assim é Deus. Ele faz da mesma forma. O livro de Isaías nos fala que, aleluia, louvado seja Deus, que assim como o Senhor, aleluia, guarda, assim como a galinha guarda os pintinhos embaixo das suas asas, assim o Senhor guarda o seu povo. O Senhor, ele aconchega. Quando você precisa de um abraço, Deus, ele te abraça. Ele te conhece, ele te ama. Ele ama a tua alma. Então, você está num processo, eu estou num processo de preparação. E Deus sabe por quê. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Ele não vai permitir você morrer nesse processo. Não vai. O processo que José passou foi para um preparamento. Você sabe qual é o fim? Que Deus, no final, coloca José como governador do Egito. Governador do Egito. E houve fome em todo aquele mundo daquela época, fome em todas as partes. E ali, José sendo governador do Egito, ele tinha autoridade para dar alimento para quem ele quisesse. O Egito era um povo idólatra, um povo pagão, um povo idólatra, mas Deus estabelece a obra dele aonde ele quer. José era uma obra de Deus. José era um milagre de Deus dentro do Egito para salvar as nações ao redor. Diz a Bíblia, irmãos, que todos aquelas nações daquela época iam até o Egito procurar comida. Se não houvesse um homem sábio para administrar a comida, o alimento, a cevada, tudo ali para alimentar todos, para que não faltasse para todos, se não houvesse um homem sábio, todos iriam morrer de fome, até mesmo os egípcios.
Porque a sabedoria de Deus na vida de uma pessoa faz toda a diferença. A sabedoria de Deus dentro de uma casa, na vida de uma família, tem ali uma pessoa que é sábia, isso faz toda a diferença. Porque Deus usa pessoas sábias e com entendimento para poder salvar as outras. E ali José foi o canal de Deus. José foi o canal de Deus para salvar aquelas nações e até o próprio Egito, até o próprio rei do Egito. E a Bíblia diz que o rei amou José pelo conhecimento, sabedoria, humildade, fé, confiança no seu Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Muitas vezes você está murmurando, reclamando, falando para Deus que está demorando demais, que está assim, assado, está assim, assim, assim. Realmente, creio que está difícil mesmo. Mas saiba que você não vai perecer nesta provação. E eu quero ler aqui para você a palavra de Deus, que diz aqui, aleluia, glória a Deus nas alturas. Isaías 43 diz assim: só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. O que isso significa? Deus, ele deu o seu filho, Jesus Cristo, pela tua alma, pela tua vida. Ele pagou um preço pela tua alma, pela minha alma. E não vai ser assim de graça que ele vai entregar para o diabo. Você pensa que vai morrer, você pensa que vão te matar, você pensa que vai acontecer isso, acontecer aquilo, um acidente. Isso não vai acontecer, porque Deus está falando aqui, eu sou o Senhor teu Deus. E já dei o Egito por teu resgate. Ou seja, Deus já enviou anjos para te livrar, para te guardar. Salmo 34 nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e guarda a sua palavra. Aleluia. Não vai acontecer além da vontade de Deus. Não adianta o diabo berrar, gritar, esbravejar, xingar, fazer o que quiser fazer. Não adianta, porque não vai acontecer nada a mais daquilo que Deus permite. Nada. Aleluia. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e do Ocidente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Aleluia. O Senhor está falando aqui, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não temas, porque o Senhor, ele é contigo. E eu volto a repetir como no início do vídeo. As promessas de Deus não têm data, não tem tempo de validade. As promessas de Deus podem se cumprir a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento na vida de todos aqueles a qual ele prometeu. Então esteja atento a isso, porque se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir.
Não importa o que ele vai usar, qual é o meio que ele vai usar para cumprir essa promessa na sua vida. Mas terá cumprimento. Porque veio da boca de Deus. E da boca de Deus não sai engano, não sai mentira. Não tem engano. Ele não é igual o homem que promete e não cumpre. Ele não é igual a mulher que promete e não cumpre. Ele é Deus na sua totalidade, na sua soberania. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor por esta palavra neste dia de hoje. Halamassui de calamandaramai. Halamassui canta lamassúria. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Aleluia. Assim como você não sabe o que eu enfrento no dia a dia, que não tem sido fácil, mas Deus, Ele tem sido comigo. Deus é comigo. Deus está comigo e nenhum mal vai me acontecer. Deus está contigo e nenhum mal vai te acontecer. Todas as flechas, todos os dardos que o diabo usa para te atingir, está sendo quebrado todos os dias. Todos os dias, o que o diabo manda para te destruir, Deus coloca por terra. Manda de novo, Deus coloca por terra. Manda de novo, Deus coloca por terra. Porque Deus está vivo e Ele vai lutar todos os dias por você. Todos os dias. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, estarei contigo. As águas não te submergirão. Então, minha querida, meu querido irmão, o que você está passando, confia no Deus que você serve, porque Ele é o teu protetor. Ele é o que te guarda, que te livra, que te abraça, que te conforta. As pessoas te humilham, te zombam, falam palavras horríveis. Horríveis. Deus, Ele guarda o teu coração. Ele não deixa essas palavras malignas entrarem no teu coração. E você precisa tomar posse disso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis problemas, aflições, perseguições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E vós que confiais em mim, também irão vencer. Aleluia. Glória a Deus. Toma posse desta palavra, porque a Bíblia diz, irmãos, somos mais do que vencedores. O que quer dizer mais? Não somos só vencedores? Somos vencedores. E a palavra de Deus afirma que não só somos vencedores, somos mais do que vencedores. Por que mais? Porque antes da luta vir, Deus já te capacitou para vencer. Então você é mais do que vencedor. Tu entendeu? Entendeu a visão da palavra? Você é mais do que vencedor. Porque antes do diabo vir, antes da cova ser aberta, antes do laço ser preparado, você já venceu, porque Deus já te capacitou para vencer isto. Então você é mais, somos mais do que vencedores. Diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Toma posse para a tua vida. Se alimente, receba esta palavra que veio de Deus para te entregar no dia de hoje. Amém? Confia no Senhor. Não confie no homem, não confie na mulher. Confie em Deus. Em Deus. Amém? Glória a Deus. Recebe aí e toma posse e vamos encerrar com uma breve oração. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai,
Aleluia. Oramos agora, Senhor, entregando esta palavra nas tuas mãos. Quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra linda e maravilhosa que o Senhor nos deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43. Para a glória do teu nome, Pai, porque a ti toda honra, toda glória. Meu Deus, visita este meu irmão, visita esta minha irmã que está nos escutando todos os dias, Pai, a tua palavra revelada para os nossos corações, para o coração desta pessoa que está agoniada, que acha que tudo vai acabar, que tudo vai se perder, que ela vai morrer e não vai ver nada se cumprir. Meu Deus, visita o coração desta pessoa agora. Jesus, o teu sangue tem poder para quebrar toda arma forjada. A tua palavra diz em Isaías 54, versículo 17, que nenhuma arma preparada contra o teu povo vai prosperar. Nenhuma arma levantada para destruir aqueles que confiam em ti vai prosperar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco na tua mão a vida desta pessoa, eu coloco na tua mão a vida desta minha irmã. Livra, guarda, quebra todo laço, toda macumba, toda inveja, que a inveja seja destruída, que a inveja seja repreendida pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda amarração, toda obra contrária, todo espírito contrário, toda perturbação do inferno, toda obra maligna caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, nos acoberta com teu sangue, guarda a minha entrada e a minha saída neste lugar. Guarda, meu Pai, eu não sei quanto tempo ficarei aqui, mas ficarei até o dia em que o Senhor permitir, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor nos guardará e nos livrará do mal. Papai, obrigado, Daramandaramanai, Rialamassui de canta lamassurianda lamanai. Meu Deus, a vida deste irmão eu coloco na tua mão. Está preocupado, está angustiado, como vai fazer, como... Senhor, coloca na mão desse teu servo, meu Pai, a sabedoria para conduzir essa situação. Coloca na mão desta tua serva, meu Pai, a sabedoria para conduzir essa situação difícil que se armou contra a vida dele, contra a vida dela. Há poder no teu sangue, Jesus, porque tu tá vivo. O Senhor tá vivo e operando, o Senhor, quem impedirá? Operando Deus, quem poderá impedir? Ramandaramassuria, Ramanturiviaste canta lavassui de candaramanai, Rialamassui de canturevassobria, Rialamai de kianahasai de cantaramanai. Visita esta pessoa, papai, alegre o coração dela, coloca paz no coração. Meu Deus, pode estar ao derredor, pode estar caindo pedra, pode estar caindo o mundo, mas aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Coloca fé, confiança no coração desta pessoa, Senhor. Coloca fé e confiança no coração desta pessoa, meu Deus, que será vencedor, meu Pai, que vai vencer este mal que se levantou contra ela, vai vencer este mal que se levantou contra ele. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e intercedo pela vida desta pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus, que está enfrentando uma doença, uma enfermidade. Meu Deus, cura, transforma, liberta pelo poder do teu sangue, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor veio para curar os doentes e fortalecer o fraco. Meu Deus, no nome de Jesus, visita esta pessoa, guarda, coberta com teu sangue, livra do mal. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor te alcance. Aleluia. Que você receba de Deus as promessas na sua vida. Amém? Deus te abençoe.